Olá pessoal, sexta-feira, 29 de junho de 2018, passando muito rápido o ano. Hoje, dia de São Pedro, dia da telefonista, dia do pescador e dia do aniversário do bairro da Ponta da Praia. Olha que bacana. Então hoje é um dia 29, dia de São Pedro, um dia importante. E há 60 anos o Brasil se sagrava pela primeira vez campeão mundial na Suécia. Olha que bacana. Brasil 5, Suécia 2. Com um show de Pelé, Vavá, Garrincha, Gilmar, timaço, hein? Então, Brasil e Suécia. E em Estocolmo, 1958, 60 anos, o Brasil era campeão mundial pela primeira vez. Naquela época não tinha TV, lá na Europa TV preto e branco, e aqui as transmissões pelo rádio, né? Hoje tenho a grata satisfação de receber o meu amigo, também vereador aqui em Santos, Augusto Duarte, do PSDB, tucano. Augusto Duarte que está sempre de branco. Ele se caracteriza por ter uns ternos aí sob medida, todos sempre de branco, elegante. Parece um médico, né? Parece médico, dentista, tal, né? Às vezes eu vou na Câmara ver alguma sessão, chego lá do trabalho e não tem tempo de trocar a roupa, né? Vou de branco mesmo e tá o Augusto Duarte de branco lá. Parece um médico, um médium, né? Bacana. Ele é o vereador que se caracteriza por uns ternos bem cortados, de branco, e o vereador da ala jovem, aí fazendo um bom trabalho aqui na Baixada. E também, como toda sexta-feira, o João Vilela, empresário, comunicador, advogado, o homem que mais aparece na TV da Baixada Santista. Fala que é o Filete, mas não é o Filete, não. É o João que está no 13, no 11, no 4, de madrugada e tal. O Filete faz aqui um meio campo aqui, mas o que mais Filete, aparece... me permite, você falou que é dia do que hoje mesmo? Dia do São Pedro, da telefonista, dia do pescador. Tem um dia muito importante hoje é dia do aniversário do Filete, isso é importantíssimo. Parabéns, certo. Filete. Muito obrigado. É uma pessoa que é conhecidíssima na cidade, um veterinário brilhante. Não tem quem não conheça o Eduardo Filete. Eu conheço o Filete antes de conhecer o Filete. Por tanta gente falar do Filete, eu conheço ele desde 1990, de tanto ouvir falar ele, depois vim conhecer, claro, pessoalmente. Mas o Filete é uma pessoa importante na nossa cidade, uma referência na nossa cidade. Elogios de amigo não conta tanto. Só que ele não conta a idade, né? Mas tudo bem. Elogios de amigo não conta tanto, né? E quando a gente está num dia contente, na vitória, eu sempre falo, meu filho, na vitória nós temos que ter humildade. E na derrota temos que ter coragem. Já falava Napoleão Bonaparte, quando conquistava um território, ele falou, na vitória, humildade, né? Para não... Humildade. E na derrota que a gente tem na vida, nas pedras que a gente tropeça, temos que ter a coragem para recomeçar, né? Então, começando o programa de hoje, você que está vendo o programa com a dona Norma, é minha amiga do Rio de Janeiro, tá vendo, Augusto? Lá do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, ela abre aquela janela bonita, vê o Cristo Redentor, tal, que é uma cidade maravilhosa, embora violência, exército, mas continua sendo maravilhosa. A dona Jacirema, que vê o programa de Jabuticabal, Botucatu, todos os dias, pelo aplicativo www.tvcomsantos.com. Nós estamos sendo transmitidos agora para a Baixada Santista, pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, né? E se você quiser participar do programa, como todos os dias, quiser mandar uma mensagem para o vereador Augusto Duarte, primeira legislatura, está com gás todo, pré-candidato a deputado estadual. Pensei que o Augusto ia poder vir nos outros programas, mas dia 30 já não pode, só se a gente fizer uns debates aqui, aí nós vamos poder ter a participação dos deputados, candidatos e tal. E também, se você quiser mandar uma pergunta para o João Vilela, certo? Sobre direito, sobre alguma coisa da cidade, o João que está sempre estudando na nossa região, pega o VLT no domingo para passear lá para São Vicente, dá uma olhada como é que está, anda de bicicleta para ver como é que estão as ruas de Santos e tal. João Vilela também aqui, você pode mandar pergunta pelo zap 13997 11 5545, né? Então, ou se você preferir ligar, pelo 13 21 38 4677. Lembrando que o programa vai ao ar todo dia, 1h15, né? Às vezes com um pequeno atraso, nosso capitão Paulo Alberto, que eu tive o prazer de participar hoje do programa de esportes também, fiz aqui uma rodada da Teninha, né? Uma rodada dupla. Quando a gente vai muitos programas, rádio, TV, eu falo, hoje eu fiz um da Atena, né? Que faz um da Teninha, que faz tudo, né? Mas então o Paulo Alberto, brincadeiras à parte, o passarinho, tudo, às vezes eles entregam o programa que tem muitas perguntas, um pouco atrasado, mas faz parte aqui, é todo mundo irmão e a gente tenta sempre, nessa irmandade, trabalhar pelo bem. Queria agradecer a produção, o Reale, a Vitória, a Thaís, né, a Gisele, a dona Joana do Café, que faz um café maravilhoso aqui da TV Com, pela participação todos os dias aqui, né, no ao vivo, arrumando o programa acaba 1h pouco, o outro começa 1h15, aquela correria para arrumar estúdio, né, então eu queria agradecer vocês e lembrar que a gente está aqui todos os dias tentando fazer um programa ao vivo com muita alegria para vocês. Vereador, é uma satisfação ter você aqui, você que é pré-candidato a deputado estadual, né,
é um orgulho para você, primeira legislatura, foi bem votado, né? E já sendo escolhido do partido aí como, talvez, não sei se Santos vai ter outro candidato pelo PSDB, mas como acho que o Edmur seria candidato, mas não é mais, né? E também não sei se tem outro candidato do seu partido, mas é uma honra, né? Um vereador jovem aí já ser escolhido para ser pré-candidato a deputado estadual. Boa tarde, Filete. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, João Vilela. Quero agradecer a oportunidade da TV Com de me abrir essa oportunidade de estar me apresentando como pré-candidato. Sim, é um privilégio para mim, até porque sou jovem, sou vereador de primeiro mandato, mas com uma responsabilidade imensa, né, Filete? Representar a região metropolitana da Baixada Santista e, além disso, fazer história, porque nós tivemos recentemente 2 grandes deputados na região, Paulo Barbosa, hoje prefeito de Santos, e Bruno Covas, hoje prefeito da capital. Então, sem sombra de dúvidas, Filete, o PSDB foi o partido que mais cresceu na região na última eleição, e nós temos 7 prefeitos, uma vice-prefeita e 22 vereadores. E ter essa oportunidade de representá-los, levar a militância um pouco da nossa história. Eu tenho 16 anos de PSDB, nunca militei em outro partido, para mim é uma grande honra. Sim, onde nós tivemos com o Écio Lescrec aqui, também que é um jurássico experiente do PMDB, MDB, que nunca mudou de partido. Eu acho bacana isso aí, né? Que você prossiga nessa caminhada. Também o João Vilela, que fizemos vários programas juntos aqui, fizemos uma live lá com o nosso amigo Marcelo Coelho, Marcelo Prado, sobre moradores de rua, uma live muito interessante, que eu sempre falo, e o João também concorda, já escrevi artigos sobre isso, que essa cidade bate um pouco a cabeça, né? A prefeitura tem os abrigos, fala para não dar comida, e meninas bonitas, rapaz bacana, na terça-feira servem alimentação no Canal 5 e outras regiões, o próprio Elcio, com o Kleber Léo, com o pessoal aí do Rotary, maçonaria, sexta-feira vão no Mercado Municipal da Alimentação, que é uma coisa muito bonita, bacana, podia estar em casa, vendo televisão, dormindo, namorando, enfim, fazendo outras coisas, eles estão lá, né? Mas ao mesmo tempo estamos fixando as pessoas na rua, que eu tinha um entendimento, né? Eu até escrevi um artigo na Tribuna outro dia, que o Uriel elogiou depois, João, enfim, um artigo que, eu acho que, por exemplo, nós devíamos fazer um grande seminário na cidade, uma tarde, com Rotary, clube, maçonaria, clube de serviço, prefeitura, guarda municipal, todo mundo, para chegar no entendimento, então vamos recolher nos abrigos, por que as pessoas não estão indo para o abrigo, vamos levar a alimentação lá, então a pessoa quer comer, vai ter que comer no abrigo, para que a gente possa resgatar a dignidade. Eu sei que é um trabalho difícil, mas eu entendo que a sociedade, cada um trabalhando de um jeito, nós não vamos chegar a lugar nenhum. João Vilela, boa tarde, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, Augusto Duarte, aliás, meu sobrenome, eu sou João Augusto, seu Augusto. Filete, boa tarde a todos. Foi importante esse programa que a gente fez, inclusive, Filete, porque realmente o morador de rua está tendo uma descoordenação, já há muitas décadas, não é de agora que está tendo esse problema, mas tem se agravado com a crise econômica, com uma série de problemas, tem se agravado e nós temos que dar uma solução para isso. É impossível a gente ficar de olhos fechados quando pessoas vivem ao relento, muitas delas com problemas de saúde seríssimos, alguns com depressão, muitos deles, por sinal, com problemas alcoólicos e problemas de tóxico, de uso de drogas. Quer dizer, não é possível. Muitas famílias na rua, numa situação realmente extremamente degradante, e só realmente a prefeitura, que são eleitos por nós, para a gente poder coordenar isso. A única entidade que pode coordenar as outras entidades a prefeitura. Tem que ter um trabalho sério de planejamento, entender a situação, que não é uma situação simples, é um trabalho complexo. Temos que entender que as pessoas que estão na rua não estão ali porque a coisa é normal, porque não é normal a pessoa ficar na rua e achar que isso é natural. Algum problema há, sem dúvida nenhuma. Pode ser problema com drogas, pode ser problema com alcoolismo, pode ser porque é uma droga também, pode ser problema de depressão, um problema de saúde, pode ser questão de marginalidade, pode ser questão de saúde, pode ser questão de uma série de coisas que podem estar ali, problemas com a família, problema financeiro, e nós temos que realmente achar um caminho correto, porque se cada um fizer um pedaço, talvez não funcione bem, porque cada um faz desconcentrado da questão toda, e você não tira a pessoa. A gente entrevistou até nesse programa, foi interessante, um morador de rua, né? Um morador de rua, e aí a gente começa a ver realmente aquelas uma hora com a pessoa conversando ali, uma pessoa que tinha profissão, tem profissão, é um soldador, a pessoa tinha família, tinha um lugar que morava, veio de Alagoas para São Paulo, tinha família por aqui, tinha família por São Paulo,
mas acabou, talvez, ali chegou a uma conclusão, talvez imediatista, mas uma conclusão que, por causa da bebida, talvez, ou por causa de uma depressão, ele está na rua e está desiludido na situação. Mas é justamente isso. Eu queria aproveitar também do Augusto Duarte, essa questão que nós temos que fazer um trabalho também forte na cidade em relação a deputados federais e estaduais que sejam na nossa cidade. Nós temos muito poucos, independente de quem vai votar e para quem vai votar, nós temos muito poucos hoje. E isso dá uma diferença. Se pegar a região de Campinas, por exemplo, a quantidade de deputados federais que Campinas tem é imensa. Sim. E Santos, pouquíssimos. Nossa região, Baixada Santista, pouquíssimo. Isso reflete, lá em cima, quando o governo federal vai fazer alguma coisa, tem uma pressão fantástica. Os deputados e vereadores e deputados estaduais e federais, eles fazem essa manobra com o governo para melhorar a situação da cidade. Porque eles são os primeiros a levar paulada é o vereador, né? De todos os eleitos, é o para-choque, sem dúvida nenhuma. O primeiro a levar a paulada da população é o vereador. Se a coisa não está bem, não conseguiu uma vaga na escola, não conseguiu uma creche, não conseguiu caixão, não conseguiu... Ele vira quase um despachante do poder público para tentar intervir no executivo para conseguir as coisas. Quer dizer, ninguém vai pedir se já tem. E claro que para chegar até você já pastou um pouco, já sofreu um pouco, para ver a situação da saúde, que às vezes é ruim, uma vaga na escola, na creche principalmente, que é muito difícil. Então é o para-choque realmente você falou bem, para-choque dos eleitos, é realmente o vereador. E nós precisamos de deputados federais e estaduais, sem dúvida, que realmente consigam trazer para Santos o que nós precisamos, consigam entender a cidade de Santos. Não esperem que governador, nenhum, vá trazer alguma coisa para Santos sem uma pressão política. Eles não vão trazer. Não espere que presidente da República, com 4.000 e poucos municípios, quase 5.000 municípios, vá trazer alguma coisa ou fazer alguma coisa por Santos, sem pressão política. Não vai fazer. Com pressão, sim. Com pressão funciona. É assim que funciona a democracia. Sabe? As pessoas são eleitas, elas têm, além da questão de legislar, elas têm um fator importante de tentar trazer verbas para cá. Porque vamos lembrar uma coisa importante, e me ajude nisso, por favor, Augusto. Nós temos hoje praticamente 67% dos tributos vão para o governo federal. Sim. Uma outra grande parte vai para o governo estadual. E para o governo municipal é mínimo, a menor parte é para o governo municipal. Só que você não mora no país, você não mora no estado, você mora na cidade. Deu um problema de enchente, é o prefeito que é culpado. Deu um problema de saneamento básico, mais que seja da Sabesp, seja do governo do estado, boa parte, é o prefeito que é culpado. Deu um problema qualquer, o prefeito que é culpado. Deu um problema que assolou aí a cidade com um mar mais forte, derrubou as muretas da praia, entrou água no prédio, apesar da área ser de marinha, ou seja, ser do governo federal, a área, a culpado é o prefeito. Deu um problema no porto qualquer, culpado é o prefeito mesmo, porque ele não tem ingerência nenhuma em relação ao porto. Tem um problema na entrada da cidade, excesso de caminhões, que você fica parado lá, o problema é do prefeito. Teve um problema do alagamento da entrada da cidade, que o prefeito falou, olha, eu não consigo abrir porque aquela parte é da Codesp, ou seja, do governo federal, e o que enche é aquela parte, eu não consigo ter gerência por lá, é culpa do prefeito. Então, se você não tiver um corpo de deputados fortes que consiga agilizar isso no governo federal, você não consegue fazer nada, simplesmente. Então, nós temos que pensar realmente na nossa cidade, nossa região. Ela está abandonada, infelizmente, muito tempo abandonada, não é agora que começou a ser abandonada, ela está abandonada há muitas décadas já, infelizmente. Falta investimento de todas as partes. Nós temos problemas gravíssimos, e o Augusto, como vereador, deve conhecer melhor que ninguém, em relação a enchentes da Zona Noroeste, por exemplo, entrada da cidade. Ali é uma vergonha, todo ano se repete a mesma vergonha. Já veio dinheiro do Banco Mundial e sumiram o dinheiro, o Banco Mundial não trouxe mais o dinheiro, ninguém explicou direito a coisa, mas o resultado é que não fizeram mais nada. Nós temos hoje, Augusto, o que me causa total desconforto, 12 mil pessoas morando naqueles diques, naquelas palafitas da Vila Gil, daquela final ali da Jovino de Mello, aquela região toda, com uma situação extremamente grave, mas é grave, é muito grave, uma situação que agrava ainda mais os postos de saúde da cidade, porque não vamos achar que essa degradação das pessoas num ambiente totalmente insalubre não aumente em muito. Até que a conta é feita, cada $1 gasto no saneamento básico, você economiza 4 em saúde. Quer dizer, é uma coisa assustadora.
E eu não vejo nada há muitas décadas, ninguém se movimentar, aquela área é federal, não é área municipal, mas está dentro da cidade. E eu não vejo ninguém se movimentar para me resolver aquela situação daquele esgoto a céu aberto, sem a menor condição de vida ali das pessoas, aquelas crianças que estão aqui naquela região. E Santos não pode conviver com isso. Nós temos a maior favela sobre palafitas da América Latina, ou seja, das Américas. É uma coisa assustadora. Em Santos, que é uma cidade urbanizada, é uma cidade teoricamente muito bonita, e é uma cidade bonita, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente pode fazer, Augusto? O que dá para a gente melhorar nisso aí? O que pode ser feito na Assembleia Legislativa, por exemplo? Bom, João, assim, se você me permite, eu defendo hoje, claramente, o voto distrital pela região metropolitana. Nós temos poucos representantes, né? Exatamente. A gente fala que nós temos 3 estaduais e 3 federais. 4, vamos contar com o Samuel, 4, que é Vale do Paraíba aqui também, Vale do Ribeira. Vamos contar porque também você tem que trabalhar como deputado por lá. Mas na Baixada Santista nós temos 3, né? Sim. Porque ali já... Mas, enfim, mas... Nós chegamos a ter, na região, federais, 7 estaduais. Em boas épocas. 7, 8. Tivemos 6 federais, né? 6 federais. Márcio, Cassione, Beto, Thelma, acho que Mariângela, né? Mariângela Duarte e Maria Lúcia Prandi. Maria Lúcia Prandi. Nós chegamos, e Fausto, era o Fausto, não era Maria Lúcia Prandi. O Fausto era estadual, né? Não, ele chegou a ser federal, é a federal estadual. Então, assim, eu defendo hoje que a população da Baixada Santista tem essa consciência da importância de dar o seu voto aos candidatos da região. A cidade, é óbvio, é rica em vários aspectos. Até o porto da gente, você citou bem, Vilela, sobre a questão dos moradores de rua, sobre a questão do déficit habitacional da nossa região. Nós temos que ter o cuidado e a cautela. A luta junto ao governo do estado vai ser justamente esta, buscar recurso, porque hoje o que acontece? As emendas parlamentares é o grande viés que ajuda os prefeitos da região a movimentar os seus caixas, e isso está deixando de vir à nossa região, isso está sendo levado às outras regiões. Você fala em recurso, Augusto, mas de toda a arrecadação dos 2 bilhões que a prefeitura arrecada de impostos, 5% apenas que tem para investir, não é isso? Um pouco menos que 5%. Sim, ou seja, 95% já está comprometido com gastos. E é esse ponto que nós temos que mudar também, né? Não podemos ter não é saudável. Não é saudável. E assim, eu acredito ainda, até que a população hoje pede e clama pela essa mudança, pela essa renovação, de colocar jovens políticos a Câmara recentemente elegeu 8 novos vereadores. Eu acredito que tanto o Parlamento Federal quanto o Estadual também vai haver uma grande mudança, vai haver uma grande renovação. Eu vou lutar por isso. Eu sou muito sincero, eu sou contra a reeleição. Eu acho que o sistema político hoje está falido. Até eu brinco quando as pessoas falam sobre a reforma política que o país tem que atravessar. Eu defendo um mandato de 5 anos, sem reeleição. Até para vereador? Até para vereador. Porque o cara vereador, ele sai para deputado. Porque você não é vereador, né, Filete? Você está vereador. Isso, porque senão o cara fica vereador eterno. Acho que no máximo uma reeleição, né? Porque aí você sairia para deputado, o deputado estadual de 2 reeleições sairia para federal ou voltar para vereador, teria essa transição. Essa oxigenação, que eu acho que falta é oxigênio. Aliás, não é só questão, né? É uma questão até filosófica. Montesquieu explicou muito bem que a democracia só se suporta quando você tem alternância de poderes, né? Além da tripartição dos poderes, temos que ter alternância de poder. E, infelizmente, você falou bem, precisa de pessoas novas, mas com ideias novas também. Não adianta pessoas novas em idade, que acontece muito no Congresso Nacional, né? Que às vezes tem novos lá, mas a idade são novos, mas são já filhos, netos de coronéis que mandavam, e sempre que mandaram, de deputados já estavam lá há décadas, lá mandando e desmandando, só estão trocando o nome da família, né? Continua a mesma família, mas muda a pessoa, mas é o filho já de alguém lá e não adianta nada. Porque nós temos que essa alternância de poder. Não é possível mais o político exercer carreira de... Não é profissão. Políticos somos todos nós. Todos nós. Todos nós somos Fazemos políticos. cotidianamente política. Claro. Dia o ser humano é um ser político por natureza. E talvez o que diferencie mais os animais, mais do que ler e escrever, mais do que o que as pessoas coloquem, seja essa questão de fazer a política. Isso é uma diferença muito grande. E nós temos que abandonar aquela questão da pessoa ser político profissional, porque não é uma profissão, apesar de alguns encararem como profissão.
Augusto, a questão do PSDB é uma questão complexa. Nós temos aí o governador Dória, que está aqui hoje, participou do programa que eu comento lá segundas e sábados, participou lá na Rádio Globo 101.6, né? 101.2, desculpa. 101.2. Participou hoje lá no programa do Café das 6, que na verdade começa às 7, das emissoras do Cláudio Mussi lá. E ele falou, né, da questão, né, que ele ficou 15 meses, que ele é contra essa burocracia toda que tem o país. Então, candidato a governo do Estado, né, para muitos aí a teoria da conspiração, se o Alckmin não decolar, ele pode sair para presidente, mas é uma teoria da conspiração, e ele se mantém como candidato a governador. E nós temos aqui também o Márcio França, que logicamente é amigo de todos os políticos aqui da região, pelo menos conhecido. Então, é uma situação difícil, né? Nós temos o Dória, que é um candidato, vamos dizer, do partido, e nós temos alguns prefeitos que têm uma amizade com o Márcio França. A gente vê que, do mesmo jeito que o candidato Alckmin fica meio em cima do muro, vai com o Dória, vai com o Márcio Vai ter França, dois palanques, vai né, ter dois Filete? palanques. E isso aí não é mentira para ninguém, não estou dizendo Ele isso a afirma que ninguém. vai ter dois palanques, Ele afirma que vai ter dois não é palanques, não é. até porque ele precisa do apoio do PSB no Nordeste, no Norte. Como é que fica o vereador aqui, que tem uma ligação com o Caio França, que tem uma ligação com o Márcio, mas que pela bandeira do partido tem que apoiar o Dória, que também é um candidato forte? Como é que fica essa questão? É difícil para o partido? Na verdade, Filete, eu acho que, antes de tudo, nós temos que pensar no partido. Acho que nós somos agentes políticos eleitos por partidos. E eu defendo hoje a ideologia partidária do PSDB, a qual militei a vida inteira e nunca estive em outro partido. Então, assim, eu vou ser bem... jamais vou dizer sobre a governabilidade que o Márcio França hoje vem exercendo perante ao Estado. Eu acho que nós precisamos de político, bem como o João Vilela comentou recentemente, que não sejam profissionais. E eu vejo o João Dória realmente um precursor no modelo de gestão. Ele trouxe a iniciativa privada para dentro da pública, o que muito faz, porque a sociedade espera isso do gestor. Hoje eu sou muito cobrado, porque as pessoas me falam assim, vereador, eu acho que o vereador não deveria ser remunerado, que o deputado não deveria ser remunerado, que o prefeito não deveria ser remunerado. Essa é uma angústia da sociedade. E a gente fala o quanto nós fazemos em fiscalizar. Porque se a gente não for um agente fiscalizador, as contas do prefeito, as contas do governador, as contas do presidente da República, elas ficam sem quem olhe pela sociedade. Então eu penso hoje, assim como representante do PSDB, que o João Dória é o melhor nome hoje para governar o estado de São Paulo. Faz 24 anos que o PSDB... Mas ele não deveria ter terminado o mandato? Porque a pessoa elege, veja... Eu apoiei muito o João Dória até quando ele foi candidato a prefeito, não voto, porque eu São Paulo. Mas tem bastante amigo lá, né? Veja, ele foi eleito para governar São Paulo durante o mandato dele. Ele fica um ano e sai, eu acho que dá uma queimada nele. Ele ficou 15 meses. E pior, esse ponto até do Alckmin não ter decolado, porque o Alckmin ele conseguiu fazer algumas coisas em campanha previdente. Para governo do Estado, ele sempre decolou rápido e bem. Sempre. Ele sempre trabalhou muito bem em governo do Estado, sempre essa parte toda. Até que na última eleição foi eleito no primeiro turno, né? Não teve nem chance para os outros. Foi reeleito, né? Foi reeleito no primeiro turno. Na verdade, assim, Vilela, se você me permite, o João Dória, ele mais do que um gestor, ele mostrou coragem. Porque nós estamos falando da 5ª maior cidade do mundo. O cara mostrou que não se apega a cargo público. Porque eu acho que diferente... Peraí, Augusto. Ele não se apega a cargo público, mas ele foi eleito com mandato que ele não cumpriu. Ele renunciou no meio do caminho. No meio não, no primeiro ano. Ele fez um quarto, né? E eu digo assim, porque eu quero chegar no ponto do Alckmin. O Alckmin não decolou no resto do país. Ele está nem no estado de São Paulo. Ele está com uma candidatura pífia. Ele está lá em 4, 5, 6%, dependendo de quem olha para ele, que não é possível. Um cara que já foi candidato a presidente, que já teve toda... Ele conseguiu algumas facetas... Quando ele fala em Brasil, ele se debate todo e acaba se complicando cada vez mais. Em 2006, naquela eleição que estava praticamente ganha, tinha um mensalão lá, o Lula estava queimado com o mensalão, ele conseguiu ter menos votos no segundo turno, é a primeira vez na história da humanidade que aconteceu isso. Ele teve menos votos no segundo turno que no primeiro turno, competindo com todo mundo. Ele mudou o nome de Alckmin para Geraldo, ele fez... Talvez o marqueteiro dele tenha feito uma confusão desgraçada nesse ponto, mas o que eu digo é o seguinte...
essa distorção no estado de São Paulo, essa separação entre Márcio França e Dória, está queimando ele no resto do país. Porque o Márcio França é muito forte no PSB, muito forte. Sim. Se ele tivesse feito uma campanha própria, o João Dória continua lá na prefeitura, ele tentou, ele até falou isso, inclusive. Ele não conseguiu segurar. Ele não conseguiu segurar. Não, peraí, daí não apoia também. Falava, peraí, partido. Ele é presidente do partido? Opa, ele segura. Ele segura, fala, ó, Dória, vai queimar o negócio, vamos fazer a campanha certa. Mas não tem como segurar o João Dória. Tá bom, então, não é uma locomotiva, mas ele tá. Eu já tenho uma leitura. Ele acabou de queimar. Sim. O presidente, que ia ser o Alckmin. Ele pode ganhar, mas pode perder para o França. Que o Dória queimou o Dória. Claro que você tirou o PSB do Brasil. E para o Norte e Nordeste, o PSB é fortíssimo. No caso do Brasil, aliança com o Márcio França. O Márcio França ia levar o Alckmin a muito mais alto do que ele está conseguindo hoje. O Dória ia continuar no canto dele lá. Ele virou uma bagunça tão grande. E sem contar que o Dória corre o risco de perder para o Márcio França. Ainda foi chamar o Márcio França de Márcio Cuba, foi fazer aquela bagunça toda. Eu já sou bem sincero, João, que acho assim. Essa é uma discussão bacana, né? O quadro hoje, a gente tem que fazer uma leitura quanto o quadro de partido. Qual era o melhor cenário para o PSDB? O PSDB fez uma gestão de 24 anos no estado de São Paulo. Mais um problema. Isso, e mostra competência na sua gestão. Então hoje foi um legado deixado por Mário Covas, e hoje eu tenho uma leitura assim, que foi escolhido o mais preparado dos prefeitos do Brasil para comandar o governo do estado novamente. E eu, quando faço referência a isso, até porque eu acho que o Dória não deixou o legado dele na prefeitura de São Paulo, ele deixou uma história na mão de um jovem, que nem o Bruno Covas, preparado para assumir São Paulo. Hoje, né, eu até deu uma entrevista hoje na VTV e no Bom Dia Baixada, onde ele cita o Bruno Covas falando a performance que ele vem fazendo na prefeitura de São Paulo. Eu acho que esse é o momento da juventude. Nós temos que nos unir para essa mudança, para essa transformação, João. Acho que não dá mais para nós, políticos, nos sentarmos na cadeira e aguardar porque o Márcio, ou porque o Edmuro, ou porque o Raul, ou porque... Eu acho que nós temos que buscar alternativas. Sim, mas dentro do cenário hoje que o país apresenta, e eu até falo assim, todo mundo questiona, será que o João Dória, vereador, vai deixar de ser governador e vai ser presidente da República? Justamente. Eu não acredito nessa. Porque coincide as eleições, que fora isso nem faria. E quando eu iniciei minha fala aqui... As eleições elas coincidem, senão... Sobre a importância de se fazer uma reforma política no país consistente, é justamente isso. Porque se as eleições fossem unificadas, hoje o João Dória não estaria largando a prefeitura para concorrer ao governo do estado. Automaticamente seria um passo que ele daria no término do seu mandato. Mas infelizmente o nosso sistema político impede com que o político faça isso. Não estou aqui para criticar, e é uma das bandeiras que eu vou levar para a Assembleia Legislativa. Você cumpriria o teu mandato de vereador também? Exatamente. Sairia, mas não possibilitaria isso. Não possibilitaria esse trânsito, entendeu? Dessa vacância de você, o suplente vai assumir, o titular, e essa é uma oportunidade que eu falo para o pessoal, porque o sistema implantado político no país permite, facilita. Sim, facilita, mas existe até uma ética de evitar certas coisas. Se a gente quer a coisa nova, a gente tem que evitar certas práticas antigas. Sim. São práticas já que estão vinculadas a essa parte toda do governo. O que a minha preocupação mas também é uma coisa também a gente tem que compreender. No caso do João Dória, mas no caso do vereador, por exemplo, já tem perguntas aqui. Se ele fica 4 anos e ele não ou ele ficou 4 anos e fez um trabalho bom, porque se ele quer ser deputado, ele tem que ter um trabalho bom. Nossa. Aí ele a tendência, se ele conseguir para ser deputado, é que ele seria reeleito para vereador. Aí ele vai ficar 2 anos sumido. Mas é difícil. Faz parte da vida. Não, faz parte da vida, mas ele vai concorrer com todo mundo que não faz isso. Então é difícil para o vereador, por exemplo, é difícil para o vereador sair 2 anos do cenário, mas depois se candidatar a deputado. Essa escada é muito difícil, né, João? Seria o certo, mas ninguém faz o certo e a gente reelege quem não faz o certo também. Então, mas esse é o problema, nós temos que mudar essas práticas. Mas é o que ele falou, teria que ser todas as eleições na mesma época para encaixar, porque seria injusto, por exemplo, ele competir, vamos dizer, com outro vereador, vamos citar um vereador. Ele agora como vereador, deputado estadual, ele vai ter que rodar o estado. Sim. Ele é obrigado a rodar o estado. Se ele não fizer isso, ele não vai ser eleito nunca. Só que ele é vereador hoje, ele tem que ficar em Santos, quer dizer, ele tem que rodar Santos. Então é complicado essas duas atribuições. Quem for federal vai ter que rodar o país. Brasil, concordo. Eu acho assim, rodar o estado, né? Não, o federal vai rodar o país.
O Estado, eu sei que vai ter o mas Estado, os vai votos ter, são eu do sei. Estado. Mas ele acaba tendo que fazer a ligação com todo mundo. Esse que é o Isso, problema. João, tem por isso que sim. eu defendo a regionalização, a metropolização das 9 cidades. Eu não pretendo rodar o estado, 645 municípios, não. Eu vou focar minha eleição e a minha aqui dentro da região. Eu acho que nós temos que trazer recurso para as 9 cidades. Esse é o foco. Não dá para você ser político e querer defender o estado como num todo. Tem região metropolitana hoje, Augusto? Existe, ela é de verdade. Eu sei que no papel está lá, deixa eu falar um pouco. Eu acho que não existe a discussão de debates, de ideias, pensando até na união dos prefeitos para que avancem em alguns segmentos. Eu acho que falta e carece disso um articulador, uma pessoa aqui da região, um prefeito, que abrace a região e traga todos os prefeitos para compartilhar suas dificuldades. Nós temos o Condesb lá, que você vê, a hora vai um, a hora vai outro, faz a sua... Será que defende a sua temática? Seria não votar em prefeito, talvez, para coordenar? O Condesb? É. Seria uma grande alternativa, mas... Porque você coloca o prefeito, ele vai puxar só para a sardinha para o lado dele. Para a cidade dele. Fica difícil. Então, essa é uma dificuldade que nós temos na região, que é uma das minhas bandeiras. É tentar trabalhar isso, conversar com os prefeitos, integrar, que eu acho que é o papel do deputado também, não só vir aqui e propor, trazer, legislar. Nós temos que articular a região. Hoje a gente vê, você mesmo falou, a crise estabelecida não é dentro do PSDB, é uma crise política que está a nível nacional. Todos os partidos estão fragilizados e as pessoas falam assim, mas nós temos um partido novo. É novo, mas as pessoas migraram do PSDB ou do PT e foram para o novo. Ele passa a não ser mais novo. O cara foi para o Avante. Não, só mudou a nomenclatura do partido. As pessoas, os agentes políticos continuam sendo os mesmos no cenário. Então nós temos como hoje, eu até como eleitor, eu faço várias críticas porque eu defendo um novo modelo de fazer política. Eu, particularmente, quando as pessoas me perguntam, vereador, mas você pensa em fazer sua reeleição? Hoje, eu falo para vocês com convicção, não estou defendendo a não reeleição das pessoas. Eu acho que até o Fred falou bem, eu acho que podia ser uma reeleição com mais um mandato, todo mundo. Eu defendo que o parlamento é uma casa de passagem. Eu passo, contribuo, o Filete tem ideias, passa, contribui, você passa. Isso faz com que o sistema, eu falo da máquina pública, não crie um vício. Hoje que a gente vê esse tamanho dessa corrupção instalada no nosso país é justamente por conta do vício, que muda a legislatura, passa a legislatura, 4 em 4 anos, são os mesmos agentes. Não há uma alternância de poder. Isso dificulta a fiscalização por parte dos parlamentares, dificulta a fiscalização por parte do Tribunal de Contas. Então, toda essa movimentação política que hoje o país atravessa, e eu falo para você assim, o cenário maior da transformação foi agora, com a paralisação dos caminhoneiros. Eles estão de parabéns. Eles mostraram que hoje a arma está na mão do eleitor. Ele já é um reflexo de problemas anteriores. Com certeza. Não aconteceu do nada. Não. Eu acho que até faltou um pouco de sensibilidade por parte do governo Temer. Mostrou que não está preparado. Um pouco foi bondoso. Mas também nós perdemos uma oportunidade, a imprensa de chamar o bloco, nós perdemos uma oportunidade também eu acho que a imprensa nacional, não digo aqui a imprensa local de Santos, mas a imprensa nacional, esses repórteres assim de TVs internacionais, Globo News tal, perdeu a grande oportunidade de chegar para o Bolsonaro, de chegar, por exemplo, para o Ciro Gomes, para o próprio Alckmin, para os candidatos a presidente. Presidente, o que você faria agora? Nós perdemos essa oportunidade, porque o cara vai num debate lá com 14 maqueteiros, aí o Ciro Gomes fala, porque escolhe 3 jornalistas no Roda Viva e 3 jornalistas que eles sorteiam lá. Aí o Ciro Gomes, eu sou goleiro sem barreira, os 6 repórteres vocês que escolheram, aqui vocês batem falta, eu não ponho barreira, qualquer um pergunta, e aí vai cheio de maqueteiro lá tal, e às vezes a pessoa, eu queria saber naquele momento, o que o Álvaro Dias faria, o que o Bolsonaro faria, o que as outras candidatas fariam, os candidatos, a Marina Silva, enfim, né? Então a gente tem que falar bolsas, enfim, né? Nós vamos chamar um intervalo, mas antes vamos falar aqui que é uma satisfação ter os assessores aqui, o Leandro Augusto, o Jair Lopes e a Ana Luísa Mena, que é publicitária também, os 3 estão aqui, se sentam aqui na mesa, né? E é muito bacana quando vem aqui outras pessoas conhecer a TV Com, tal, a gente fica muito contente. Agora, no segundo bloco, nós vamos ver as diversas participações aqui, perguntas para o Augusto, para o João, é muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos.
cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação em Reação, hoje é 29/6/2018, dia de São Pedro, dia do pescador, né? Não é dia do mentiroso, porque tem cara que vai pescar no Mato Grosso lá, depois passa lá no box do Santista, compra o peixe, cuidado, hein? Dia do telefonista e dia do aniversário do bairro da Ponta da Praia. Teve um amigo meu que no ano passado lançou um livro em São Paulo, isso é engraçado, ele falou assim, Filete, vai lá que tu conhece uma namorada minha, uma ex-namorada, então tu segura essa ex-namorada. O outro segura, o cara tinha tanta namorada, tanto rolo, que ele quando lançou o livro pediu para os amigos ir lá para segurar. Difícil, esse é complicado, esse é pior que pescador, hein? Esse é complicado, mas brincadeiras à parte, tem o meu amigo aqui, Marcelo Rick, esse homem só faz evento. No Shopping Russi da Feira da Enseada, Avenida Miguel Stefano, 1739, todo mundo conhece na Enseada. De 29 de junho de hoje a 29 de julho, vai haver o 15º Festival do Morango, festival de férias escolares do Guarujá e temporada de inverno. Então vai ter lá morango, chocolate, pizza, tal, churrasco, marisco, petiscos. As famílias e casais poderão desfrutar das delícias da Feira do Artesanato da Enseada. Então mais de 100 stands, opções, segurança, vai ter playground lá do Shopping Russi. Enfim, se você está querendo um programa aí para dessas férias, de domingo a quinta, só não funciona de domingo a quinta, não funciona, de domingo a quinta, das 2 às 10, e sexta e sábado até a meia-noite, né? Então, sexta, hoje, sábado até meia-noite,
começando às 2 da tarde e nos dias de semana, nos outros dias, até às 10 horas da noite, né? Então, promoção do Marcelo Rick no Guarujá, Shopping Rust lá, férias de inverno para garotada, 15º Festival do Morango, né? Vai lá, manda um abraço para o Marcelo Rick, né? Também temos aqui várias participações, né? No intervalo aqui o pessoal da assessoria Dória na cabeça. Diz que vai dar 10-1 pro Dória, 7-1 pro Dória, e o João falou que não vai ser tão fácil assim. O João acha que o Márcio vai reagir, entendeu? Então foi bacana. O Sandro, boa tarde, me parabenizando pelo aniversário, muitas participações aqui. A Janete também participando pelo aniversário aqui. Deixa eu ver aqui, a Jacirema está aqui. Boa tarde. João, concordo com você em termos de representatividade, mas também precisamos de qualidade. Claro. Não adianta representantes que não se importam com a cidade. Tenho visto que temos representantes no Senado e na Câmara, na federais e estaduais, que não se importam conosco. Verdade. Acho louvável o vereador Augusto ser fiel ao partido. Acho muito importante. Mas tem que ser mais fiel a quem vota nele, claro. Não é dúvida disso. Mas é o que ela está escrevendo. Mas sou contra ele não terminar o mandato de vereador a partir de deputado, né? Foi aquilo que eu também entendi, porque fica esses caras de 2 anos que ele ia ficar no vácuo, é difícil. Já é difícil ser vereador. Ainda no vácuo talvez seja mais, é o sistema, né? Acho que essa lei deveria mudar. Concordo com o vereador. Ele foi eleito vereador, tem que ficar até o final. Mas temos essa janela também. Não conheço o trabalho dele, mas já ouvi falar dele, né? Políticos no Brasil, acho que ainda é uma capitania hereditária. Ficam no cargo eternamente, depois querem passar para os filhos. Nisso eu concordo com o vereador. Se o trabalho dos vereadores e deputados é verificar as contas dos governos. Então, muitos estão fazendo um péssimo trabalho, porque tem muita corrupção e superfaturamento. Temos que trocar todos, porque eles não estão cumprindo o papel deles. Não sei se todos, mas... Né, então, ela está aí num chamamento, que é o chamamento que nós estávamos discutindo no intervalo, dizendo que ela acha que você teria que continuar vereador, mas aí tem aquela explicação da janela, né, tal, e também ela diz que concorda com você quando a pessoa deve ter fiel ao partido. Jurema, eu quero agradecer... Jacirema, eu quero agradecer... E ela falou que não conhece o teu trabalho, mas já ouviu falar de você. Quero agradecer a participação. Eu acho que é fundamental a gente esclarecer o sistema político hoje no nosso país implantado é o problema. E nós só vamos conseguir fazer essa mudança elegendo pessoas que realmente estejam comprometidas com essa mudança. Quero ser deputado estadual para justamente brigar junto à Câmara Federal para que essa transformação venha, porque a gente só vai conseguir mudar o país de cima para baixo, não dá para mudar um país de baixo para cima. Infelizmente, quando fui eleito e felizmente quando ganhei a eleição, foi um dos meus grandes desafios manter o meu mandato e cumprir e honrar. Só que as oportunidades são poucas. Eu estou num partido grande como o PSDB e ter o privilégio de ser escolhido na região para representar a região, eu acredito e me sinto preparado hoje para ter o voto da sociedade, para justamente ter esse voto de mudança, de renovação, da nova política. Eu acho que a questão da reeleição é o que transforma, é o que faz com que esse sistema político implantado no nosso país seja falido. Então eu peço e entendo até a sua leitura que você faz sobre o político ter que cumprir o mandato, mas infelizmente o nosso sistema não permite. Se nós fizermos hoje uma leitura sobre o nosso cenário político, você vai concordar comigo que nós temos poucos deputados. Por quê? Por falta de interesse da população, por falta da representatividade das pessoas, dos agentes políticos que colocam seus nomes à disposição? Não, é por conta do eleitor, que muitas vezes dá o seu voto para aquela pessoa que não é da nossa região. E nossa região hoje carece disso, de pessoas que vá à Assembleia Legislativa e traga o recurso para se desenvolver aqui no nosso município. A gente fala tanto sobre a questão metropolitana, a saúde é um problema, e a pergunta que eu te faço o último deputado estadual que você elegeu, quanto de recurso ele trouxe para a nossa região? Faça essa leitura e aí a senhora vai entender que hoje nós temos que colocar pessoas dispostas a brigar para que esses recursos sejam mantidos na nossa região. Isso é verdade, viu, Augusto? Porque você pega hoje, per capita, o lugar que menos recebe recurso da saúde do estado de São Paulo, inclusive, é a região da Baixada Santista. Sim. Se você dividir quanto vem de recurso para cá, número de pessoas, é o menor do estado. E aí você começa a pegar, eu falei de Campinas, você pega Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, as regiões são fortes nisso, eles conseguem ter muito mais recurso. Não pense que governador gosta da Baixada, não gosta, tá?
Não gosto. Eu acho que nenhum gostou, por falar a verdade. Quando você não tiver força, é questão de força política. Não é questão de gostar ou deixar de gostar. Porque, na verdade, aqui virou uma... Eles querem o seu voto, mas no final das contas não tem. Mas é difícil uma reforma política, né, Augusto? A gente pensar bem, quem vai fazer a reforma política são os que estão na política. Na política. Então o cara não quer que mude. Como é que você pode mudar alguma coisa dependendo de pessoas que não querem que mudem? E eu defendo, João, a renovação 100%. Eu tenho uma leitura que eu acho que você colocar pessoas novas, eu não falo nem só novas de idade, eu digo políticos novos, pessoas que não têm mandato, que não têm esse... O novo de idade não resolve nada. Sim, né? eu acho que é 6 por meia dúzia. Eu acho que a gente tem que a análise que as pessoas têm que fazer primeiro. Analisar a vida do candidato, do início até ali. Como que ele foi como uma pessoa... como ele está sendo como profissional, como pessoa realmente na comunidade, independente de ser político. Não é político ainda, vai ser... Então vai partir daquele tempo todo que vai ficar ali na política. A questão de você não poder... quando você exerceu o seu mandato, a questão de você analisar... Vereador, a função dos vereadores. Eu acho que eu sou partidário desse vereador, se quiser até uma sugestão de uma lei, fazer bem simples... Algo que vai consumir muito pouco recurso público, é colocar na Câmara, na entrada da Câmara, o que faz o vereador. Até para as pessoas que entrarem saber, e para os vereadores também saberem. Porque a maioria não sabe, viu? A maioria não sabe. E se você colocar lá que o vereador deve fiscalizar o executivo, a maioria não fiscaliza. Infelizmente, João. Essa questão das contas que você falou, a maioria não toma cuidado. Então, o grande problema é esse. A gente não sabe, as pessoas não sabem, e eu acho que não seria uma coisa simples, coloca uma plaquinha na entrada da Câmara, o que faz um vereador? Até para as pessoas não confundirem, que as pessoas acham que é despachante do executivo, e não é. O vereador é uma pessoa que tem uma função fantástica na cidade, importantíssima na cidade. Estão chegando muitas participações aqui. Eu queria... tem aqui o Ricardo, a Flaviane e a Ana, estão na padaria do Carlinhos, são eleitores do vereador Augusto, estão parabenizando ele. Filete, parabéns, que Deus lhe força para continuar seu trabalho lindo. A Edna, o Vitor, meu veterinário, parabéns do Júlio e do Bob. A Luciana está dando parabéns pelo programa. O Ricardo, quer que vocês escutam a criminalidade alta na região, então vamos aguardar isso aí. Geraldo Alckmin não vai virar para presidente porque tinha uma Ferrari na mão e não fez um bom governo. O João Dória só ficou 15 meses, acho que não vou votar nele. João Dória vai ganhar. Lucélia de São Vicente, parabéns para o Filete e desejo muitas felicidades, parabéns para o João e para o Augusto. E temos aqui o Zé Geraldo Barbosa, né? Então nós temos a criminalidade, temos o Alfredo do Manapé, que pede ao nobre vereador um título de cidadão santista, ao Walter Dias, por tudo que fez para a Rádio Santista. Falou ele, o Alfredo, que o Pérez não merecia o título, mas eu acho que não tem nada a ver. Enfim, vai. O Manuel está falando aqui que o Pérez não merecia o título, Santista meio bravo com o Pérez. O Manuel, mestre de cerimônias lá do nosso amigo lá da Bruno Covas, é muito importante reeducar os moradores de rua. Tem que estimular a ter lados saudáveis, você está certo nas soluções. O João e você debateram muito bem esse problema no Papo Reto. Muito bom. Fogos de artifícios barulhentos é uma antiga lei, mas que, apesar de ser moderna e eficiente, não temos como controlar, né? São aquelas leis que não podem ser cumpridas. Estou divulgando a caminhada, vai ser um sucesso, parabéns e tal. Então a caminhada de Santos vai ser agora no dia 1º, né? No dia 1º, domingo, convido todos vocês para passar no nosso stand. Vou passar umas fotos aqui do programa anterior, só para vocês verem o bolo do Santos, que agora o João, o vereador, e nós vamos saborear aqui com a produção do programa. Agora quem dá bola ao Santos é o bolo que eu trouxe aqui para a TV. O pessoal já deve aí o Passarinho, o presidente da Portuguesa, nossos comentaristas aí, o Paulo Alberto. O bolo que nós vamos saborear depois do programa, aí que o bolo agora quem dá bola é o Santos, né? E vamos falar sobre discutir, o Zé Geraldo tá bravo aqui, depois o Geraldo. João, a violência na Baixada aí. Pois é, veja, Santos consegue ser uma ilha em vários sentidos também, né? Até, apesar de Santos ser a ilha ali junto, Santos consegue ter níveis razoáveis, bem razoáveis de pouca violência perto da região. O grande ponto é esse. Saiu uma pesquisa agora há uns 2 meses atrás, em termos de violência, e a cidade da região mais violenta é Itanhaém, que eu nunca imaginei que fosse Itanhaém. Do estado de São Paulo, primeiro é Lorena, Guaratinguetá, depois é Itanhaém,
Peruíbe... Hoje temos um caso de violência, né? Não, criança, é um bebê triste, achado no contentor. O grande Isso é ponto absurdo, é que fizeram né? uma pesquisa do Brasil, né? No Brasil hoje nós temos em média 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. É algo brutal. Algumas regiões do Brasil chega a 100 homicídios a cada 100 mil habitantes. Só que tem uma ideia quanto que é isso? Hein? Muito pior. Mas tem uma ideia quanto que é isso? Santos, se não me engano, tem em torno de 4,5% a 5%, 5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Pra ter uma ideia de proporcionalidade. Na Suíça, lugar bacana, né? Bonito. É meio homicídio a cada... Quer dizer... Meio homicídio é uma coisa estranha de se falar. Mas lá é um a cada 200 mil. As punições são diferentes também, né, João? Não são as punições. Não, mas aí que tá. Nessa pesquisa, é que é interessante a gente falar, foi o seguinte: eles notaram que 50% de todos os homicídios, 50% de todos os homicídios que acontecem no Brasil, metade, ou seja, acontecem em 2% dos municípios. Dos 5 mil municípios, 2% é o problema. Mas bom, vamos ver esses municípios quais são. São os problemas que têm pior sistema de infraestrutura de saneamento básico. Uma coisa está completamente ligada à outra, por incrível que pareça. Uma coisa está ligada à outra. Quer dizer, onde não tem saneamento, o cara puxa a peixeira, é isso? Puxa a peixeira, porque ou não tem o saneamento, também não tem o resto. Não tem educação boa, você não tem saúde boa, você não tem infraestrutura boa. Então, a gente vai pensar... grosseiramente, claro que é grosseiramente, pode notar, onde tem violência, tem falta de infraestrutura básica. Pode pegar as regiões que são mais perigosas, mesmo aqui em Santos, são os lugares que estão mais carentes. Você pega aquela região do centro de Santos hoje, a região da Vila Nova, Paquetá, aquela região toda, é muito mais violento ali do que Gonzaga e Boqueirão. Claro que é. Mas tem muito mais gente no Gonzaga que no Boqueirão. Se pega proporcionalmente, é muito maior. Mas você vai ver o nível educacional também é outro. Muda vezes, tudo. Né? A infraestrutura é outra. Não queira que o cara que more num barraco ali na Vila Gilda, os que saem bons dali, são pessoas muito boas, que tiveram um trabalho muito grande, porque a dificuldade é tremenda. O cara vive num lugar que para um banheiro é uma coisa que... A gente fala de direitos fundamentais, direitos humanos, a gente tem que falar em banheiro. Porque se a pessoa não tem nenhum banheiro para ir, você acha que a vida dela vai ser como o restante? Não dá para a gente pensar de outra forma. Ela não tem água encanada, ela não tem esgoto encanado, ela fica em torno de pessoas que estão ali, de bandidos que fazem a vida dela de refém, para poder a polícia não entrar ali. Então, quer dizer, é algo que a gente tem que mudar na nossa região. A nossa região carece de uma infraestrutura melhor, de postos de saúde melhores, de saneamento básico, que nós não temos saneamento básico numa cidade como Santos, que é um absurdo, e pode ter certeza, uma coisa está ligada à outra. Fizeram essa pesquisa e foi bem clara. Aonde não há saneamento básico, há grande violência. É uma coisa incrível de pensar. Vereador, temos aqui essa pergunta, meu Zé Geraldo mandando um abraço para você, falou que não está bravo, ele falou, como teve muita gente do Dória agora tem os contra, né? Candidato a deputado federal e estadual tem que demonstrar aos santistas o que propõe para melhorar a cidade. Quais os projetos para Vila Gilda, um déficit enorme de unidades habitacionais e tal. E falou que o Dória se enganou os eleitores do município de São Paulo, seu amigo Zé Geraldo, tio do prefeito. O Dória é um oportunista, sem ética. Ele é filho de coronéis da política brasileira na época da Adhemar de Barros. Meu Deus do céu. Sampaio Dória, portanto, inova tão pouco, não mudou nada. Basta esse tipo de política. Filete, eu não estou bravo, parabéns, certo? Mas eu sou Márcio França. É normal, aqui Zé Geraldo Barbosa. O prefeito, eu acho que isso enriquece... de Dória ou de Márcio França? O Paulo Barbosa. Eu acho que isso, Filete, enriquece a democracia. Eu acho que essa divergência de opiniões, de candidatos, acho que cada um tem o seu perfil. Eu até escutei atentamente a fala do João Vilela sobre a segurança. Eu tenho uma leitura que hoje a crise estabelecida no nosso país gerou um grande número de desempregados. E a falta de emprego hoje na nossa região é muito preocupante. As pessoas têm que... hoje nós não temos alternativa. Eu fui o pioneiro em defender a bandeira dos motoristas de aplicativo, porque era uma alternativa, João. A gente olhar a região hoje como um todo, você vê as pessoas não tendo oportunidade, muito comerciante fechando. Mas não vira bandido. Não vira bandido, mas eu acho que o desespero
a gente não sabe até que ponto chega, né, no ímpeto. A falta de educação, a falta de saúde, desespero, é complexo, é o desespero, né? A complexidade da situação. Eu acho que hoje a maior parte da criminalidade se dá ao fato dos vínculos familiares que estão corrompidos, né? Eu fui conselheiro tutelar também em Santos, então, no mandato, a situação, né? Tive na área central de Santos atuando como conselheiro, sei um pouco dessa realidade, estive também profissionalmente trabalhando dentro da Companhia de Habitação da Baixada Santista, onde também acompanhei esse déficit de habitação. Eu sei disso, por perguntar essas coisas todas em relação a isso para você. Eu tenho uma leitura, é uma das minhas principais bandeiras na Câmara Municipal, é justamente esse, é cobrar do Executivo um plano municipal atualizado de empreendimento, até porque hoje a família que mora, a gente muito se defende aqui, as famílias que estão na área de palafitas. E as famílias que vivem em situação de cortiço, que aluguel de chão nos morros, elas nunca vão ter oportunidade. Infelizmente, nós temos que pensar nesse déficit habitacional como uma região metropolitana. A gente tem que pensar e evoluir, porque nós temos 12 mil famílias, como você mesmo disse no começo do programa. Só lá no DIC. Só no DIC da Vila Gilda, o que é muito preocupante. Essas pessoas, e aí eu falo para você com um pouco mais de experiência, eu andei lá, fui muito bem avaliado nesse trecho da cidade, na minha eleição de vereador, justamente pelo trabalho que nós fazíamos social com essas famílias. E hoje elas procuram, tem famílias lá acomodadas há mais de 30, 40 anos, aguardando uma oportunidade para ter seu apartamento. E eu brinco geralmente nos programas que eu vou, que antigamente nós dizíamos, os nossos políticos nos falam que a sociedade é feita de educação, saúde e segurança. E eu acho que hoje nós temos um novo pilar que é a habitação. Porque sem moradia digna, a gente não chega a lugar nenhum. Eu vejo as famílias, eu vejo muito amigo meu casando jovem e depois com as dificuldades do percurso, ele acaba se separando com menos de 3 anos de casado e as pessoas perguntam, mas por que não deu certo? Não deu certo pela falta de infraestrutura familiar, infraestrutura financeira, porque a crise estabelecida dentro de um relacionamento conjugal realmente leva a essa... Onde falta pau, ninguém tem razão, é isso? Exatamente, João. Então, olha, o Manuel, produtor, está vendo o programa, parabenizando o programa. A Tatiane do Eden Pet, que vai estar com a gente, convido a todos para domingo na praia, ali, Alexandre Martins, até Ponto da Praia. Estaremos lá com a Clínica Filete, Boticão Artigos Veterinários, junto com protetores dos animais, tentando levar adiante a caminhada, né? Você leva o seu cachorro, o gato, vai fazer uma visita para a gente. A Tatiane do Eden Pet, a Luana, minha aluna, o Alfredo da Encruzilhada, que foi sorteado no programa do Paulo Alberto, o Passarinho, o Guilherme de São Vicente, a Tati Siegel, o Brito do Setaporte, a Flaviane, parabenizando pelo aniversário, cumprimentando o João pelo programa, e o vereador, né? E a gente quer agradecer aqui a participação do vereador. Ele pode retornar outras vezes, só que a partir do dia 30 de junho nós não podemos fazer mais pré-candidatos, mas que ele venha aqui eleito e uma boa participação para a cidade. Quero agradecer, Filete, João Vilela, por esse debate. Obrigado. Agradecer ao telespectador que está nos acompanhando. Eu peço agora aqui, não só como munícipe, mas pai de família, para que vocês estudem cada candidato, estudem a integridade de cada um deles. Vai ser um momento importante e eu falo para as pessoas que a arma está nas suas mãos, voltada contra o mal político. Nós temos muitos bons políticos que pensam na sociedade. Então, faça com a razão, haja com a razão, não com a emoção. João Vilela, tem coisa bonita lá. Eu estou tomando um suco, uma água na camisa, no copo da Copa, que eu comprei lá na Design Case. O João me presenteou, mas meu filho também está com um copo lá. É bacana você, agora que o Brasil está esquentando, vai disputar contra o México, tem muita coisa bacana das Design Case da Copa, artigos de lar. Queria agradecer você, João, sempre participando. Filete, parabéns pelo seu aniversário. E Augusto, olha, parabéns, essa jornada não é fácil, deputado estadual. Eu sei que é um trabalho realmente bem complexo, você conseguir, para se candidatar, você deve ter pensado muito nisso. Mas chegando lá, desempenhe, pense em nossa região precisa de muita gente realmente interessada que a nossa cidade, a nossa região melhore e muito, porque falta bastante coisa para nós aqui. Uma boa tarde, uma boa noite para quem está vendo a reprise, uma boa madrugada, boa manhã. Fiquei com Deus, com a nossa assistência de programação. Muito obrigado.